E hoje eu vou falar sobre um outro tema que é fome por Deus. Repete comigo, fome por Deus. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 4. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Vou ler de novo esse trecho, esse versículo. O que quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. E eu vou pausar aí no 13. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela sua palavra é a verdade. Senhor, obrigado por revelação da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito nos conduzindo essa noite. Obrigado, Senhor, por sua palavra caindo no bom solo do coração dos meus irmãos e produzindo frutificação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela inspiração, pela unção e pela graça para ministrar, e sobre os meus irmãos, unção, inspiração e graça para receber essa palavra, para misturar com fé e para colocá-la em prática em suas respectivas vidas. Assim nós cremos no precioso nome de Jesus. Amém. Olha só, eu quero destacar de novo o versículo 10, ele disse: o que eu quero? O apóstolo Paulo, ele conta uma história gigante, né? Ele fala: olha, eu tinha motivos para confiar na carne até mais do que vocês. Por quê? Porque basicamente eu era o cara. Hebreus de hebreus, sangue puro, da tribo de Benjamim. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ou seja, quanto à justiça que há na lei, Paulo está falando, quanto àquilo que a lei produz, irrepreensível. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que na idade dele, no país dele, não tinha ninguém igual a ele. Pensou que moral? Rapaz, pega todo mundo do meu país, não tinha nenhum igual a mim. Esse é o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo pega tudo isso, todo esse status, toda essa justiça própria e diz: então, para mim isso agora é lixo, se comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Aleluia. E aí ele diz: o que eu quero, como quem está respondendo, o resumo da ópera, eu quero uma coisa: conhecer a Cristo. Agora a gente tem que parar para pensar, quem é que está falando esse negócio? Esse mesmo camarada fala: olha, conheço um homem que há 14 anos atrás, e ele estava falando dele mesmo, conheço um homem que há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, coisa que eu nem posso falar para vocês. Esse era o nível de revelação do apóstolo Paulo. E aí ele diz: então, eu quero conhecer a Cristo. Eu lembro quando saiu a música eu já contei isso aqui, né? Mas do Vilas Boas, que ele fala: quero conhecer Jesus, né? E aí eu estava falando com uma pessoa, eu falei: rapaz, como eu gosto dessa música, que música boa. Obrigado, Rafa.
Rapaz, que música boa. Aí a pessoa fala, mas a gente já conhece Jesus, né? Eu falei, bicho, mas quem falou isso foi Paulo. Se Paulo disse que queria conhecer Jesus, acho que talvez eu preciso... né? Tem que dar uma trabalhada nisso aí, né? Não sei você, mas eu ainda não estou no nível de Paulo, não. Mas o resumo da ópera que ele diz aqui é: eu quero conhecer a Cristo. Tem um outro texto que o próprio apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, eu quero ler com você. Aí Paulo está falando sobre o amor, e ele diz aqui: porque agora o vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Oh, aleluia. Querido, eu sempre destaco esse ponto porque, para mim, isso não faz o menor sentido. Tem gente que diz, né, não, eu sei explicar. Rapaz, tem muita coisa na Bíblia que eu não sei explicar. Essa é uma delas. Por quê, pastor? Cara, a Bíblia fala que Deus me viu quando eu era substância informe na barriga da minha mãe. A Bíblia fala que Deus conhece tudo ao meu respeito. E aqui a gente tem Paulo falando que a gente vai conhecer a Deus como Ele me conhece. Eu não sei como é isso. Eu não sei como é isso. Mas é maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, agora a gente vê como reflexo no espelho, mas vai ter um dia que o nosso nível de conhecimento vai ser pleno. E me parece, querido, que era isso que movia o coração de Paulo. Eu quero conhecer, eu tenho fome por conhecer. Importante eu destacar que a palavra conhecer, tanto aqui em 1 Coríntios 13, quanto lá em Filipenses 3, que nós lemos, é a palavra grega gnosko, que traz a ideia de um conhecimento por experiência. Tanto é, Efésios 3, versículo 19, por favor, pode ser na NAA. Ele diz, aqui é a palavra gnosko de novo, tá? E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Beleza, está falando de conhecer. Eu só quero exemplificar o que significa a palavra gnosko. Agora coloca na NVT. Que vocês experimentem o amor de Cristo. Porque essa palavra gnosko traz a ideia de um conhecimento a partir de experiência. Seria correto afirmar que Paulo estava dizendo, eu quero experimentar dele num novo nível. A fome de Paulo era a fome de Deus. O que Paulo queria? Deus. Aleluia. Querido, se você quer viver uma vida de sobrenatural, nos contextos mais naturais, a fome que você precisa nutrir dentro de você, e o que parece um contrassenso, né? Nutrir a fome, mas é a fome de Deus. Nós precisamos desejar o Senhor, nós precisamos ter fome de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem um outro texto, só para confirmar que essa era a fome de Paulo, Filipenses 1, no versículo 23, olha que legal que Paulo diz. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, ele vivia com essa cabeça, eu quero Jesus. No final do dia, o que você quer? Jesus. Qual é a recompensa, Paulo? Jesus. Qual é o galardão, Paulo? Jesus. Ele é o que importa para mim. Ele é a fome, ele é meu apetite, ele é meu desejo. Ele é quem eu quero. Amém? Querido, o meu desejo, a minha oração é que de algum modo essa palavra caia no seu coração e você saia daqui com muita fome, não só de pizza, mas que você saia daqui com muita fome de Deus. Amém? E aí na continuação ele chega à conclusão, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Olha só, o apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre viver ou morrer. E ele fala, parando para pensar, até melhor eu ir. Rapaz, porque eu ia estar com Cristo. E é incomparavelmente melhor. Mas, por eu amar tanto a Cristo, eu vou ficar para servir vocês. Aleluia. A motivação do serviço de Paulo era a fome que ele tinha por Deus, amém?
Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Eu estava pensando e estudando sobre isso, sobre a fome por Deus ou a fome pela presença de Deus, e a gente já vai trabalhar sobre isso. E eu fiquei pensando sobre o que é ser igreja. Porque aqui nós somos um grupo reunido aqui numa terça-noite, legal, a gente se vê, tem uma boa música e a gente tem um propósito em comum, amém? A gente tem bons amigos, bons relacionamentos. Mas qual é a diferença da nossa igreja para, por exemplo, um motoclube, tirando o fato que a gente não tem moto? Não, eu lembro que eu trabalhava com um brother que ele falava: André, você tem que ir, cara, no motoclube. Mano, você chega lá, todo mundo te respeita, todo mundo vem te cumprimentar. E eu falei, cara? Ele, não, cara, é um respeito, é um amor. Eu falei, nossa, parecia que ele estava falando de uma igreja. Porque lá eles vestem a mesma roupa, falam as mesmas coisas, parecem e têm um objetivo comum. Qual a diferença deles para uma igreja? Qual a diferença de um partido político, de um grupo político para uma igreja? Porque aqui a gente se chama de irmão, tem uns que se chama de companheiro. Mas se vestem igual, falam as mesmas coisas, têm um objetivo comum. Porque se igreja for só isso, tá tudo bem. Não precisa vir para cá, é só se associar ao que você quiser, ao que você achar. Ou então, por exemplo, um time de futebol. Qual a diferença? Um monte de gente se veste igual, tem um objetivo comum. Querido, existe uma diferença só. E Jesus disse qual era essa diferença. Mateus 18, no versículo 20, nosso Senhor diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Qual é a diferença da igreja para qualquer clube social, para qualquer grupo? Deus está no meio de nós. E eu sei, querido, que você já nasceu de novo, você sabe que o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração, 24 horas por dia, ele vive dentro de você, amém? Agora, uma coisa é você conviver com a presença, outra coisa é você estar consciente da presença. Uma coisa é você saber que a presença está aqui, outra coisa é você aproveitar da presença aqui. É muito diferente eu saber e desfrutar. Eu lembro que uma época eu inventei Tinha um amigo meu que é personal trainer, ele tinha uma consultoria de corrida, e eu já tinha engordado bem essa época, daí eu falei, vou tentar correr. E eu nunca gostei de correr, mesmo quando eu jogava futebol. Os treinos físicos eram... Eu não gostava de correr, eu não gostava. E eu falei, eu vou aprender a gostar desse negócio. E aí eu comecei a forçar, e como eu estava muito pesado, eu tive canelite. Querido, você nunca fica consciente da sua canela. Agora você está consciente só porque eu falei. Mas ninguém anda pensando na sua canela, até que a infeliz doa. Vocês sabem, primeiro dia de academia. Velho, dói lugares que você nem sabe que tinha. Oh, misericórdia. Mano, dói até o cabelo e eu sou careca. É uma loucura. Mas você consegue perceber que, por exemplo, a canela é algo que eu sempre estou com ela, mas nem sempre eu estou consciente. Não adianta, querido, você falar, não, Deus está comigo, e não desfrutar dessa presença. E há uma diferença, há um abismo colossal entre saber, conhecer e provar. Deus está no meio de nós e nós precisamos ficar atentos para desfrutar da presença dele no meio de nós, amém? Porque essa é a única diferença. Essa é a diferença entre ser igreja e ser um clube social. Nosso diferencial é que Deus está conosco. Eu gostei tanto que
O Dudu cantou a música do Eliezer, ele prometeu que jamais me deixará, e eu citei esse texto de Hebreus. Querido, isso tem que ser o conforto do nosso coração, Deus não nos deixa. Eu amo esse texto de Hebreus 13, seja a vossa vida sem avareza, mas contentem-se com o fato de Deus ter dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ei, Ele está conosco. Aleluia. Nós precisamos considerar e meditar nisso para aproveitar disso. Eu tive uma professora no Rema, na matéria Família Cristã, e ela estava contando o testemunho dela, e ela disse o seguinte, que em determinado momento ela virou uma ministra muito requisitada dentro do Verbo da Vida. E aí era conferência todo final de semana, cada dia uma parte do Brasil e tal. E o filho dela tinha 5 anos. E aí ela levava o filho dela para onde ela ia e ministrava e tudo mais. E aí no final do ano ela foi olhar a agenda dela e ela foi meio que se gabar para Deus e falar, olha Senhor, como eu trabalhei para o Senhor esse ano. E aí o Senhor falou com ela, e seu filho? Como assim, Senhor? Meu filho estava comigo em todas essas viagens. Deus falou com ela, seu filho estava com você, mas você estava para ele? Ou você estava carregando seu filho como quem carrega uma mala? Palavras de salvação. Às vezes a gente faz isso com a presença de Deus, né? Não, Deus está comigo. Tá, mas você está para ele? Ou você está tão atarefado, tão estressado, tão preocupado, que nem para considerá-lo? Querido, eu já tive dias de acordar, e sabe aquele dia que você acorda, você pega o celular, você, meu Deus do céu, 1 milhão de mensagens, e-mail, meu chefe cobrando, e prazo para entregar, e eu estou atrasado, e pego o carro, e eu esqueci de colocar gasolina ontem, vou ter que colocar e vou me atrasar mais. Ah, meu Deus do céu, esse frentista não abastece logo o meu carro. E aí, num segundo de vacilo, Deus fala, queria tanto falar com você. Ah, velho, dá vontade de largar o carro lá e eu não vou trabalhar hoje não, Nós precisamos, gente, ser intencionais. Nosso Deus está disponível e querendo relacionamento, mas às vezes nossas preocupações e as coisas da vida nos roubam desse lugar de consciência de que Ele está conosco, amém? Quando você está mais consciente que Deus está com você, você vive menos preocupado, menos estressado, menos ansioso, com menos medo. Por quê? Porque a solução está dentro de você. Não dá para ficar preocupado quando a solução está dentro de você. O problema é que às vezes a gente se distrai, né? Não, isso não acontece com você não, acontece com os irmãos de outra igreja, aleluia. Mas o meu desejo é que você tenha fome pela presença, fome por Ele, fome por conhecê-lo, amém? Apocalipse 3, o versículo 14, eu quero ler para você. Essa é uma das cartas às igrejas do Apocalipse. Deixa eu percebi no meu coração de falar isso hoje. Embora muitas vezes nós não estabeleçamos aqui nós não estabelecemos isso porque Deus não falou, tá? Por exemplo, esse ano vai ser o ano de tal coisa, o ano daquela coisa. Eu não sou contra isso não. É importante você ouvir da boca do seu pastor para saber que eu não sou contra isso. Porque esses dias um homem de Deus que eu respeito muito veio me falar, mas se falasse que é o ano de tal coisa ou o ano da outra coisa, tinha que ser para a igreja global de Cristo. Eu respondi, se fosse assim, Jesus tinha escrito uma carta só para 7 igrejas, né? Fala, não, lê aí, dá Ctrl+C, Ctrl+V e passa para os outros. Querido, eu creio que Deus pode sim se relacionar de maneira local, com esse corpo local, amém? Deus sabe que você congrega aqui, conhece as suas necessidades, e se Ele falar, meu irmão, a gente vai seguir, amém? Glória a Deus. Então, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, o texto diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as obras que você realiza e que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Rapaz, e quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus, através do apóstolo João. Glória. Vamos continuar. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Para que... Não, peraí, eu preciso falar isso. Volta para o versículo 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe. Isso daqui é a análise, né? É uma análise de Deus. Deus está falando isso aqui, ó. Você não sabe que você é infeliz, é miserável, é pobre, é cego e nu. Qual é a última coisa que você fala para alguém que é miserável, pobre, cego e nu? Próximo versículo. Compre de mim ouro. Só não viu que... Já a gente vai explicar sobre isso. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse texto do versículo 20 num contexto evangelístico, né? A gente fala: eis que estou à porta e bato, Jesus está batendo na porta, se alguém ouvir. Só que a gente precisa lembrar que Jesus está falando com uma igreja aqui. Agora, como Jesus ficou do lado de fora da porta de uma igreja? Nós precisamos, querido, tomar cuidado para que a rotina do ministério da igreja de fazer esse negócio acontecer não roube de nós o que é mais importante, Ele. A presença dele aí. Jesus está falando: eu estou na porta batendo. Está errado. A igreja de Jesus, Jesus não deveria estar na porta batendo. Ele é Senhor aqui dentro. Agora, é um convite para o local de arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear. Tem um lugar de arrependimento, tem um lugar de conserto. Acontece que nós não precisamos chegar nesse nível. Nós não precisamos chegar nesse lugar onde Jesus precisa, entre muitas aspas, implorar para entrar. No lugar onde Ele é o Senhor, no lugar onde Ele é o cabeça. Ei, nós precisamos lembrar: Jesus é o Senhor da igreja. E o desejo da igreja, a fome da igreja tem que ser por Jesus. Como é possível que essa igreja perdeu a sua fome a tal ponto de Jesus estar do lado de fora, batendo na porta e pedindo para entrar? Nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. Deixa eu te dizer algo que às vezes o nosso inimigo vai usar para nos confundir. Às vezes, o diabo já percebeu que ele não vai conseguir te parar, que ele não vai conseguir impedir você de congregar, que ele não vai conseguir impedir você de caminhar. Só que ele, de algum modo, consegue fazer você acreditar que as recompensas de Deus são mais importantes do que o próprio Deus. Como que Jesus fica do lado de fora de uma igreja, quando uma igreja fica mais atenta aos presentes que pode ganhar de Deus do que o próprio Deus? Glória a Deus, pastor, que palavra boa.
Nós precisamos, culto após culto, lembrar desse negócio. Nós somos igreja porque Ele é o cabeça e nós o corpo. Nós estamos ligados na videira, nós somos um com Ele. Ele é a recompensa, Ele é a nossa fome, Ele é a nossa busca. Porque muitas vezes, como eu falei, o diabo já entendeu que ele não vai conseguir nos parar, mas ele consegue nos confundir para a gente começar a achar que as oportunidades ministeriais são a recompensa no lugar dele. Para a gente começar a achar que o arrepio que a gente sente é a recompensa e não ele. Para a gente começar a achar que o aumento salarial, que a promoção no emprego, que a oportunidade é a recompensa e não ele. E aí, sutilmente, a gente está tirando ele do lugar que é dele. Querido, nós precisamos checar como anda a nossa fome por Jesus. Nós precisamos voltar e revisitar esse lugar, porque não dá para viver uma vida sobrenatural num contexto natural sem fome por Jesus. Porque às vezes a nossa fome é por alívio. Eita, agora eu mexi num negócio bom, hein? Às vezes tudo que a gente quer é alívio. E a gente quer tanto alívio que a gente para de querer Jesus. No meio dos problemas, no meio das pressões, e Deus, Ele é poderoso e Ele quer te dar alívio. Seja lá pelo que você estiver passando. Deus, Ele ama você e Ele quer te dar alívio. O que Ele não quer é que a sua busca seja o alívio. Ele quer que a sua busca seja Ele. Ele quer que o desejo do seu coração seja Ele. Ei, Deus vai te prosperar e Ele quer te prosperar e Ele quer te abençoar, inclusive financeiramente. E sabe, aqui nós pregamos sobre isso, que você não deve correr atrás da prosperidade, mas a gente não tem medo dela não. Se a prosperidade chega, a gente gosta, aleluia, e a gente usa ela para servir ao Senhor. Agora, nós precisamos colocar num lugar de prioridade cada coisa. Nossa busca, nossa recompensa tem que ser Ele. Querido, deixa eu dizer, eu não quero ouvir da parte dele, ei, eu estou lá na porta batendo, se alguém ouvir minha voz eu posso entrar. Não, Ele é Senhor. O lugar dele nessa igreja é o lugar de preeminência, é o lugar de autoridade, é o lugar que Ele fala e a gente escuta. Querido, eu não quero estar tão comprometido com a nossa própria liturgia, com os nossos próprios planos, com os nossos próprios anseios, ao ponto de perder de vista o Senhor. Sabe, isso é um papo para a gente de casa mesmo. Deus falou conosco que nós estamos crendo para atingir 5.000 pessoas dessa região. Amém? Você crê nisso? Querido, 5.000 pessoas da região de Sapopemba. Agora, qual é a pior coisa? Tem 2 riscos por crer nesse negócio. O segundo maior risco é, e se não acontecer? Esse é o segundo maior risco. E qual é o maior risco? E se acontecer? É o maior risco que a gente corre. Porque se a gente conseguir atrair 5.000 pessoas, mas não tiver Ele, são 5.000 problemas que a gente não tem solução. São 5.000 pessoas cheias de problema que o pastor André não tem solução. Então, o nosso foco não deve ser como eu vou atrair mais gente. O nosso foco deve ser como eu vou agradar o meu Senhor. E aí as pessoas chegarem é uma consequência. Nós precisamos colocar essas coisas em perspectiva para andar da maneira certa. E aí fica leve. Glória a Deus. Você está recebendo algo bom essa noite? Ainda nesse texto aqui, a igreja de Laodiceia, ele fala, né? O Senhor Jesus fala aqui para a igreja. Você diz, não preciso de nada, lá no versículo 17. Sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Querido, se a gente olha Jesus apenas como fornecedor de coisas para nós, a gente vai, quando a gente recebe essas coisas,
nós seremos tentados a olhar para ele e dizer: não preciso de nada. Se tudo que Jesus é para você for um caixa eletrônico, quando chegar dinheiro na sua mão, você não vai falar: não preciso mais de você, Jesus. É legal, né? É animadora essa mensagem, não é? Você não fica muito feliz? Nós precisamos, gente, chegar nesse lugar de maturidade e lembrar que nós estamos aqui por Ele, por desejar Ele, e a nossa fome tem que ser Ele. E as recompensas são só consequências. Amém? Tem um texto lá em Jeremias 2, no versículo 13, que para mim lembra muito esse texto. Jeremias 2,13. Porque meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Às vezes eu acho que nós, como igreja moderna, estamos fazendo isso. A gente abandonou a fonte porque agora a gente criou a nossa própria caixa d'água. Agora a gente criou o nosso sistema, o nosso jeito de não precisar. Muitas vezes a gente está crendo para as finanças e investir, e guardar, e poupar, e criar reserva financeira, reserva de emergência, reserva de oportunidade. A gente está crendo para tudo isso só para não precisar andar mais pela fé. Mas isso não acontece aqui, né? Em outro país, em outra igreja lá, tal. Não precisa ficar triste, não. Nós precisamos, gente, lembrar que a fonte é Ele. E abandonar as nossas caixas d'água, cisternas rotas ou rachadas que não retêm água. Eu estava ouvindo um homem de Deus e ele falou um negócio que eu achei tão legal. Ele, na verdade, enfim, você vai entender porque é legal. É um testemunho do Francis Chan. Ele fala que estava num evento de pastores e eles foram visitar uma igreja grande lá. E nessa igreja, eles tinham um musical de final de ano, bem legal e muito bacana o musical. E eles estavam contando, né, a estrutura, quantas pessoas se envolveram tal nessa peça de teatro. E se eu não me engano, 300 pessoas entregaram sua vida para Jesus, coisa maravilhosa, né? Como resultado da peça tal. E era uma igreja bem grande. E aí esse irmão, ele sinceramente estava com uma dúvida. Ele foi e perguntou para o pastor, mas a igreja aqui é grande, tem bem mais de 300 famílias. E se no final do ano, ao invés de um musical, cada família fizer um jantar e chamar um vizinho não crente e anunciar Jesus? O resultado não ia ser bem maior e a custo zero? Ah, pastor, com certeza. Nossa, ia ser bem maior. Ia ser um impacto muito maior e não ia custar nada para a igreja, ia ser maravilhoso. Aí o irmão perguntou, pastor, então por que não faz? Porque as pessoas não estão dispostas. Querido, muitas vezes nós esperamos que o trabalho do desempenho do ministério seja feito a partir da nossa estrutura de igreja. Porque muitas vezes a gente não quer colocar a mão no arado. Aí a gente espera que a igreja crie o grupo de evangelismo. Aí a gente espera que os irmãos da igreja criem alguma coisa para alcançar. E a gente espera que a igreja vá lá e alcance o orfanato. Porque a gente não tem coragem de falar de Jesus para quem senta do nosso lado no metrô. Porque é mais fácil esperar que a igreja faça o trabalho, né? Mas só que lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, quando ele diz, vão e façam discípulos, ele não estava falando com uma instituição religiosa. Ele estava falando com nascidos de novo. Eu queria pregar uma palavra que te animasse mais, de verdade. Mas, querido, nós precisamos lembrar do que é prioridade na nossa vida. Nós precisamos lembrar que a nossa fome tem que ser por Deus. Amar mais ao Senhor do que as coisas que o Senhor pode nos dar. E eu prometo que eu vou ser incansável e sempre repetir isso para você. Se Jesus não for o centro da igreja, nós deixamos de ser igreja.
Se Jesus não for o motivo das nossas vidas, nós já nos desviamos e nem percebemos. Sabe, você já reparou que Jesus nunca disse que ele seria a padaria da vida? Ele disse que era o pão da vida. Porque se a gente pensar que pão é o que mata a fome, Jesus ele não disse, eu vou te fornecer o que mata a sua fome. Jesus disse, eu serei o que mata a sua fome. Tem um homem de Deus, o Larry Crabb, que ele tem uma frase maravilhosa, que ele fala assim, viver com um objetivo único, de ter uma vida melhor nessa terra, é um insulto a Deus. Calma, Deus é contra que você tenha uma vida boa? De jeito nenhum. Ele é contra que isso seja o alvo número 1 da sua vida. Ele é contra que isso seja o motivo número 1 das pregações desse púlpito. Viver para simplesmente ter uma vida um pouquinho mais confortável é um insulto a Deus. Porque Ele nos ofereceu o que o céu tinha de melhor, Jesus Cristo. E a gente vai e pede outra coisa. Nós precisamos checar como anda a nossa fome por Deus. Quer viver uma vida de sobrenatural? Você precisa ter fome de Deus. E olha que coisa engraçada, né? Se você quer viver uma vida de sobrenatural, você precisa ter mais fome por Jesus do que pelo sobrenatural. Porque às vezes a gente quer o manto, né? Terra. E eu quero as palavras e o decantas. E eu quero. E às vezes a gente não quer o relacionamento. Às vezes eu quero a profecia. Mas eu não quero me trancar no meu quarto e ficar lá. Jesus, eu te amo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. E se Deus falar para você a partir de hoje, toda vez que você orar, profecia, eis que te digo, Lucas, toda vez que você orar, não vou falar mais nada. E aí, quanto que você vai orar? Então, o que você ama? O Senhor ou as informações que Ele pode te dar sobrenaturalmente? Se Deus falar assim, vamos resolver o negócio? Tudo o que eu tenho para você está aí. Tem qualquer dúvida sobre o seu chamado, presente, futuro? Criei um Google celestial, você manda lá sua pergunta, vai aparecer a resposta automático, valeu. As bênçãos estão aí também, só acessar lá, tá tudo aí. E aí? Você ia continuar intenso na vida de oração? Então o que te leva a orar? O seu amor pelo Senhor ou a recompensa por orar? Querido, enquanto a recompensa pela vida de oração não for o próprio Deus, a gente nem começou a orar ainda. Enquanto a recompensa não for Ele, a gente ainda não entendeu o que é vida de oração. Aleluia! Eu vou dizer algo que eu disse na conferência IADA. Como a gente fala, né, a palavra IADA, ela tem essa ideia muito parecida com gnosco, que é o conhecer por experiência, tal. Tem a ver com um relacionamento profundo. E a gente faz uma conferência chamada IADA, para o relacionamento. E a gente apaga a luz e fica 2 horas aqui babando no chão. Alguns de nós, né, mais o Eric, que estava jogado mais ou menos naquela região ali, no manto. Mas a gente faz isso, e aí muitas vezes a gente tem meia dúzia de gatos pingados. E às vezes eu fico pensando, e se a gente chamasse o profeta que revela até RG? Como ia ser nosso público? E aí a pergunta que sobra é, a gente ama mais ao Senhor ou as informações que Ele pode nos dar? Nós precisamos, querido, chegar nesse lugar de maturidade, de lembrar, o que eu amo é Jesus. E pelo amor de Deus, você sabe, eu amo o sobrenatural, eu amo mover. A gente vai ter daqui a pouquinho um momento do sobrenatural, inclusive para você se exercitar nisso.
Mas, querido, isso não pode ser o objetivo final da nossa vida. Precisa ser Ele. Nós precisamos aprender a desejar mais a Jesus do que as 5.000 pessoas que vão chegar. Nós precisamos aprender a amar mais a Jesus do que simplesmente ter uma vida confortável e muito boa. Nós precisamos aprender a amar mais a Jesus do que até a vontade dele, do que fazer a vontade dele. Calma aí, pastor, confundiu. Olha só, às vezes nós temos substituído nosso amor pelo Senhor por o nosso amor por fazer a vontade do Senhor. E aí a nossa oração vira assim: Senhor, eu farei tua vontade, eu irei onde queres que eu vá, direi o que queres que eu diga, e eu farei, e eu vou desenrolar, e eu vou construir, e eu vou derrubar, e eu vou. E aí Deus, eu imagino o Senhor às vezes dizendo: Ei, eu só queria que você ficasse aí, fica aqui, ó, vamos aproveitar. Desfruta do momento, eu estou aqui com você, eu quero me relacionar com você. Ei, Jesus não morreu naquela cruz para conquistar uma legião de trabalhadores, uma legião de escravos. Ele quis uma família e Ele nos redimiu para que tivéssemos relacionamento. Isso quer dizer que a gente não vai fazer mais nada? De modo algum, mas a gente vai fazer com o coração certo. A gente vai fazer porque ama a Ele. A gente vai fazer porque a gente esteve com Ele. E aí vai ficar muito mais leve o nosso trabalho. A gente vai cantar, ministrar música, pregar a palavra a partir de um lugar de relacionamento. Eu amo meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite?